Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento em planejamento previdenciário estratégico, onde nós vamos ter uma imersão em estratégias para elaborar um planejamento previdenciário eficiente, eficaz, com vistas a trazer o melhor benefício para o segurado do INSS. Eu sou Andréa Claudine, contadora, especialista em cálculos e direito previdenciário. E nessa primeira aula, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Desde muito jovem, eu sempre fui apaixonada por direito, por leis, por tudo que envolve o jurídico. Graduada, então, no ano de 99 em Ciências Contábeis, tinha essa expectativa de trabalhar com direito. No ano de 2003, consegui então uma colocação como seletista em um escritório de advocacia cuja especialização era em direito previdenciário. Então, essa paixão que eu tinha na adolescência, ela só cresceu, ela só floresceu. No ano seguinte, em 2004, ingressei na minha primeira pós-graduação, voltada para o regime geral de previdência social. Lá naquele curso, em meio a tantos advogados, a minha paixão, o meu amor, o meu gosto pelo direito previdenciário foi cada vez aumentando mais. Nesta época, já entre 2004 e 2005, meus colegas, todos advogados, vinham me pedir ajuda com relação a cálculos. Era uma época que existiam muitas revisões. Então, eu comecei aos poucos a orientar e prestar ali algum serviço já na área de cálculos previdenciários, trabalhando com revisão, com renda mensal inicial, auxiliando, né, nos cálculos que vinham de processos judiciais. Logo em seguida, uma colega me perguntou se eu não tinha interesse de transformar esse meu conhecimento em um curso para auxiliar mais e mais advogados. Tanto foi que, em novembro de 2005, lançamos o nosso primeiro curso presencial em uma cidade aqui do interior do Paraná, de onde eu estou falando. Fizemos então um curso para menos de 50 alunos, intitulado Revisão de Benefícios e Cálculos Previdenciários. Algumas pessoas começaram a ver a divulgação desse curso, até que uma aluna lá do Rio Grande do Sul enviou uma mensagem para a instituição, perguntando se não poderíamos levar este curso para outros lugares. Nesta ocasião, já no ano de 2006, nós vamos então para o Rio Grande do Sul levando esse curso, Revisão de Benefícios e Cálculos Previdenciários. Ministramos muitas e muitas edições junto à OAB do Rio Grande do Sul, através de uma parceria com a Escola Superior de Advocacia. Tínhamos turmas com 80, 100, 120 alunos, todos interessados em aprender os cálculos previdenciários. O nosso gosto pelo ensinar foi cada vez crescendo mais. Então, continuamos aprimorando estudos através de participação em congressos e, em seguida, também recebemos um grande presente. A editora Mundo Jurídico, vendo, né, o alcance desses cursos, nos convidou a transformar o curso Revisão de Benefícios e Cálculos Previdenciários em um livro, cuja primeira edição, lançada em 2008, se extinguiu, né? Evaporou das prateleiras em menos de 30 dias. Seguimos então aprimorando conhecimentos, ingressamos na segunda pós-graduação, voltada para o regime próprio de previdência, ou seja, a previdência que envolve o servidor público. Continuamos então atuando nesta seara de cálculos, de orientação, tanto para o cliente fim quanto aos advogados que atuam nos processos. Mais recentemente, já na época da pandemia, nós ingressamos na
terceira pós-graduação, focada não apenas em regime próprio dos servidores públicos, mas também com uma ênfase em sistema de proteção social dos militares, ou seja, uma área totalmente diferente dessas regras que nós vamos trabalhar aqui no decorrer deste nosso treinamento, esta imersão em planejamento previdenciário. Então, continuando aqui, seguimos nesses 20 anos atuando, né, com o direito previdenciário, com os cálculos, com essa prestação de serviço dos advogados. Com a experiência de mais de 20 anos, né, ministrando cursos, tanto de extensão quanto de pós-graduação, atualmente nós ministramos aulas na Universidade Estadual de Londrina, na pós-graduação, também na Univel, aqui no Paraná, há mais de 10 anos trabalhando com essas duas instituições. Vamos então observar que essa experiência, tanto na área de cálculos quanto na área de cursos, vai trazer para você que está aqui acompanhando este treinamento, este curso em planejamento previdenciário estratégico. De acordo com toda a experiência que eu já tenho na área, tanto de cálculos, como também em ministrar cursos, nós traçamos alguns objetivos pontuais. O que gostaríamos de chegar ao fim desse treinamento? O que nós queremos trazer para você, advogado, contador, que pretende conhecer este mundo de cálculo previdenciário e planejamento? Nós pretendemos capacitar os nossos alunos em análise contributiva, porque este é o primeiro passo para a realização de um planejamento previdenciário eficiente. Precisamos analisar todo o histórico contributivo deste segurado para então desenvolvermos as habilidades nos cálculos, seja no cálculo de tempo de contribuição, seja na média salarial que vai resultar no valor da renda mensal inicial. Então, nós vamos trabalhar habilidades nos cálculos, tanto na área da contagem de tempo, para verificar se esse cliente tem direito a alguma prestação previdenciária lá do INSS, e também trabalharemos com os cálculos do valor do benefício. São dois momentos bem diferentes da análise do planejamento e dos cálculos previdenciários. Com base nessa estrutura, na análise realizada do passado, nos cálculos que realizamos no presente, poderemos então elaborar diferentes cenários para auxiliar o nosso cliente na tomada de decisão. O que significa isso, André? Como elaborar diferentes cenários? A partir da reforma da Previdência ocorrida em 2019, que veremos detalhadamente nas próximas aulas, nós temos várias modalidades de aposentadoria. Então, nós temos regras que vão pedir pedágio, outras vão pedir idade mínima, outra ainda pede uma pontuação. E nós vamos analisar o impacto de cada uma dessas regras frente ao histórico contributivo deste segurado. Por isso eu digo que nós vamos elaborar mais de um cenário, ou seja, na regra 1, ele tem um benefício de valor X, mas talvez, esperando um ano, 10 meses, a regra 2 pode se mostrar mais vantajosa, pode ter um benefício de valor mais alto. Então, esta capacitação básica é aquela que nós gostaríamos de trazer e que cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula e que vai completar esse curso terá ao final da nossa imersão. E por quê? Vamos agora falar qual o motivo de realizar cursos na área de cálculos e planejamento previdenciário. A sua carreira será impactada sobremaneira.
que você vai poder ampliar muito o rol de atuação. Se você é um contador, você pode atuar como assistente técnico dos advogados, você pode prestar serviço para o cliente que você tem aí dentro do seu escritório, orientando em quanto tempo falta para ele aposentar, se ele pode contribuir um período em atraso que porventura ele tem em aberto, se compensa para ele, na condição de empresário, aumentar o valor das contribuições para ter uma média mais favorável no futuro. Então, os advogados, por sua vez, eles terão uma ampliação do rol de serviços, porque muito de realizar protocolos administrativos de aposentadoria ou de defender causas lá no judiciário, este advogado vai conhecer os meandros do planejamento. Então, realizar esse serviço no escritório jurídico vai fazer com que o advogado não precise esperar longos meses e até anos para receber os seus honorários. Ele vai ter um serviço que vai entregar e receber os seus honorários mediante a entrega deste parecer que nós vamos aprender aqui neste treinamento, neste curso de planejamento previdenciário. E ao fim e ao cabo, tanto contadores, quanto administradores, quanto demais interessados nesta matéria, recém-formados ou formandos, tanto na área do direito, economia, contabilidade, administração, essa pessoa vai ter uma diferenciação competitiva. Porque, de um lado, nós temos os advogados que dominam todas as normas, todas as leis. De outro lado, temos os contadores ou economistas que dominam toda a questão de cálculo. Então, aqui nós vamos trazer um equilíbrio entre essas duas esferas. Nós vamos trazer o conhecimento matemático para aquele que já domina o direito, a legislação, e vamos trazer o domínio, o conhecimento das planilhas e dos cálculos para aquele advogado que tem certo medo dos cálculos. Nós vamos aqui desvendar tudo isso e vamos demonstrar como pode ser simples, fácil, realizar planilhas de contagem de tempo, de renda mensal inicial e de planejamento previdenciário estratégico para os segurados do INSS. Vamos deixar claro que teremos um portal para sanar dúvidas. Vamos então agora ver a estrutura do nosso curso. Então, nesta imersão, teremos na aula 2 a parte introdutória, ou seja, nós vamos desvendar o planejamento previdenciário, entender o que é e para quem é. Na nossa aula de número 3, nós vamos para a primeira etapa crucial do planejamento previdenciário, ou seja, a entrevista que temos que fazer com o segurado e quais as informações essenciais nós precisaremos obter. Na quarta aula, nós vamos então trabalhar com análise de documentos e com a contagem de tempo propriamente dita. Ou seja, esta contagem é a nossa estrutura, a nossa coluna dorsal do planejamento previdenciário. Na aula de número 5, vamos então adentrar as regras para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, hoje conhecida como aposentadoria voluntária, ou seja, o que cada cliente precisa para ter direito a alguma aposentadoria no âmbito do regime geral de previdência social. Na aula de número 6, vamos então à nossa cereja do bolo, ou seja, vamos aprender a calcular o valor da média salarial deste segurado e qual seria o valor da renda. Ou seja, depois de identificar o direito, vamos saber quanto significa em reais esse direito ao qual ele faz jus. E, ao fim, traremos, então, a estrutura do relatório final do planejamento previdenciário, ou seja, quais as informações eu preciso passar para o cliente
para que ele passe, então, a tomar as decisões mais assertivas no sentido de receber o melhor benefício ao qual ele tem direito. Conto com a presença de todos na nossa aula de número 2, onde vamos então começar o nosso estudo. Até lá!